Olá, meus queridos, minhas queridas. Neste momento, Deus tem uma palavra para mim e tem uma palavra para você. A Bíblia vai nos dizer que quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Então, querido, é bom a gente estar na presença de Deus, é bom a gente estar em comunhão. E pega a visão, comunhão. Você tem que ter comunhão com o próximo e ter com Cristo, com Deus. A palavra vai nos dizer no capítulo 6 de Daniel adiante, vai nos dizer assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino os 120 presidentes que estavam sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, das quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dissem contos, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu deste príncipe e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Voltando aqui no versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes. Aleluia. Seu Deus, Pai querido, Pai amado, desde já coloco diante da Tua presença, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos fortificar, nos abençoar, nos renovando a cada manhã, a cada dia, a cada instante, Senhor. E que a palavra do Senhor venha como uma espada de 2 gumes, que corta do lado e do outro, que corta a alma, que corta o espírito, que faz essa divisão, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus conosco. E que nós venhamos ter a comunhão com o Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, aqui nós vamos falar um pouco mais da vida de um abençoado profeta, Daniel, a qual quando juntaram ali os presidentes, os príncipes, 3 príncipes e alguns presidentes, Daniel se destacava dentre os demais. Então o rei falou assim: opa, eu vou levar ele para ele ser do meu reinado, que ele é muito inteligente. Deus, neste momento, usou Daniel para que fosse uma pessoa destacada, uma pessoa que é bem vista, uma pessoa a qual as pessoas vê passando na rua e vê o Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Ontem mesmo eu fui comprar umas coisinhas, não tinha muito dinheiro, mas comprei. E eu fui comprar uma ração para minha cachorrinha. O rapaz olhou para mim e falou assim: Irineu,
Você está com um semblante diferente, você está mudado. O que está acontecendo? Você está indo para a igreja? Eu falei, tô, irmão, tô indo para a igreja. Aí ele, como é que está? Eu falei, hoje faz 41 dias que eu tive o privilégio de ver o nascimento da minha filha. Tem 41 dias que ela está conosco, nos nossos braços. E nasce um pai, meu irmão Sidney, ele ministrou sobre as nossas vidas, que quando nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe. Isso é o princípio de Deus da multiplicação. É óbvio. Mas quando ele quis dizer que nasce um pai e nasce uma mãe, é porque nasce um pai de Deus e nasce uma mãe de Deus, quando os dois estão na presença de Deus. Porque se você for olhar por um outro ângulo, logicamente, claro que a pessoa se torna um pai e se torna uma mãe. Mas um pai de verdade, uma mãe de verdade, uma mãe em Cristo, um pai em Cristo, esse é o nascimento. Nasce uma criança, nasce um pai na presença do Senhor, nasce uma mãe quando eles estão na presença do Senhor. Então, as pessoas estão vendo a mudança no meu olhar, no meu andar, no meu falar, no pronunciar. Assim como Daniel se destacava dentre os príncipes e presidentes, o governo daquela época. Então Daniel, ele tinha um princípio que era ter a comunhão com Deus. E os deixaram furiosos príncipe, presidente, porque Daniel ele era temente a Deus. Daniel ele tirava um tempo para orar a Deus, levantar um clamor a Deus 3 vezes por dia em frente a uma janela para Jerusalém. Ele orava em direção a Jerusalém. Então, meu querido, o povo ficava invocado: rei Dário, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei para que todo ser que respira venha te adorar, venha te prostrar diante de você. Então rei Dário, naquela emoção, ouviu os príncipes, o presidente, o governo, falou assim: então vamos ver, vamos lá. Decretou lá, a lei foi sancionada por Dário. Então foi ver com Daniel. Tinha tanta gente para eles procurar a picuinha, como diz o pessoal, procurar envolver com outras pessoas, mas tinha que mexer, tinha que irritar, tinha que fazer algo contra um crente, contra um servo do Senhor. Muitas das vezes você está perguntando: por que isso acontece comigo? Eu sou crente, sou fiel. Aqui, escute. Aos trancos, Deus vai levando nossas vidas.
E você tem a responsabilidade da cruz. Então o peso vai vir sobre você. Vai vir fofoqueiros, vai vir maldição, vai vir macumba, vai vir, o inimigo vai usar muitas coisas contra você. Mas se você permanecer em comunhão com o Espírito Santo de Deus, com Deus, Deus o livrará, assim como livrou Paulo e Silas da prisão. Eles louvavam o Criador. De repente, uma canção, o trono de Deus chegou e Deus fez as correntes se quebrar, libertando os filhos seus. Deus opera o milagre, e o crente, você, eu, nós louvamos a Deus. Então, o povo, vamos lá. Agora ele tem que se prostrar diante do rei Dário. Vamos lá. Oh, gente, só que ele estava cutucando onça com vara curta. Porque ninguém pode mexer com o que é de Deus. E se você, querida, é de Deus, ninguém pode tocar. Pode acontecer como Jó. Jó, Deus diz a palavra, que o inimigo andava aqui na terra, pairava sobre a face da terra, e viu-se o Jó. E diz o Senhor, eu imagino uma metanoia aqui, uma mudança de mente, uma metanoia assim, Deus, ele chegando perto de Deus e falando assim, aqui ó, se eu tocar na vida dele, eu quero ver se ele vai te servir. Então o Senhor falou assim, pode tocar naquele crente, pode tocar naquele que tem comunhão comigo, pode tocar naquele que ora comigo, pode tocar naquele que vai aos montes orar comigo, consagrar a vida deles a mim. Pode tocar naquele que dá glória e aleluia. Pode tocar naquele que glorifica o meu nome. Então o inimigo foi e tocou. Mas o Senhor falou assim, pode tocar, mas não vai tocar na vida dele, não vai tirar a vida dele. Então veio, perdeu seus filhos Jó. A esposa de Jó, chegou um momento que ela falou assim, amaldiçoa seu Deus e morra. E o que sobrou de Jó, que era um homem fazendeiro, era um homem de condições, que não tinha ausência de necessidade, porque tinha de tudo ali. Ele só sobrou um caco de telha, diz a palavra do Senhor, sobrou um caco de telha para coçar as feridas. Assim o Senhor falou com ele, vai agora lá ter com aqueles 3 amigos e fala do amor de Deus aí. Ele foi, falou do amor de Deus e Deus restituiu ele o dobro. E aquela mulher que falou para ele amaldiçoar a Deus e morra, voltou para ele e gerou mais filhos para ele. Então, querido, olha a importância de um casamento, olha a importância da aliança, o peso da aliança. Se você casou, essa mulher é de Deus, este homem é de Deus para a sua vida. Eu tenho tanto testemunho para te contar que eu nem tenho palavras para dizer neste momento, mas foi uma confusão, um turbilhão de coisa errada na minha vida, que eu quase perdi minha esposa. Mas Deus falou assim, vocês casaram, a promessa de Deus está nas suas vidas, vocês é família, eu não vou deixar o inimigo frustrar vocês. Então eu e minha esposa reconciliamos, e hoje, para a honra e glória do Senhor, está fazendo 10 anos de casado. E no mês passado fez
13 anos juntos. E pela honra e glória do Senhor nós temos uma semente, nós plantamos a semente, nasceu a semente, e ela se chama Serena, a nossa filha. Então, querido, intimidade, mas comunhão. Eu quero frisar que Deus, Ele quer comunhão com você. Então eles foram até aonde Daniel estava e falou assim, ó, tem que prostrar diante do rei Dário, porque se não prostrar, vai para a cova dos leões. Esse é o decreto que foi sancionado, uma lei. Mas Daniel foi para casa. E eles queriam de qualquer forma achar um problema, achar uma dificuldade, achar um erro em Daniel, mas não achava. Porque ele tinha comunhão com Deus, ele não era uma pessoa errante. Ele era uma pessoa que tinha uma vida com Deus. Irmão, tu idere managashere managasúbia. Por ele ter uma comunhão, eles não achavam erro em Daniel. Então eles bolaram. As pessoas às vezes bolam junto, os vizinhos, até mesmo famílias, pessoas próximas. Eles bolam uma situação para que venha jogar na sua cara, para você se cair, se prostrar diante de Satanás. Mas eu te falo neste momento, você não é mais escravo de Satanás, não mais. Você vai prostrar, mas vai prostrar aos pés do Senhor, em comunhão com Deus. Irmão, tu idere managashere managasúbia. Então eles foram até com Daniel. Chegando lá, pegaram ele, orando a Deus. Só que tem um porém. Rei Dário gostava de Daniel. Dário, ele gostava dele. Só que não sabia, na emoção ele foi induzido por pessoas para fazer e decretar essa lei. Quando ele soube que eles pegaram Daniel orando e não prostrou diante dele, ele ficou triste, mas ele falou que ele possa continuar, ter continuidade, continuamente vivendo a vida com Deus. Ele fala 2 vezes isso, para Daniel viver continuamente com Deus. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que Daniel era temente a Deus. Ele sabe que Daniel era um homem de honra, um homem de intimidade, um homem de comunhão com Deus. Dário tinha outros deuses, os príncipes, os presidentes dali tinham outros deuses. Mas Dário, ele já sabia que Daniel era diferente. Então pegaram Daniel e lançaram na cova de leões. Eu imagino que era um lugar onde havia um lugar restrito, fechado, cheio de leões. E aí lançou Daniel na cova dos leões. Lançou Daniel naquele lugar onde tinha leões. Mas, ô querido, não mexe com crente não. Não mexe não. Não mexe com quem que tem comunhão não. Nós não tem tempo para isso não. Tem tempo para isso não. Quando você começa a brigar, discutir, vira para a pessoa e fala assim, ó, eu não tenho tempo para isso não.
Eu não tenho tempo, não. Eu tenho tempo para comunhão com Cristo. E se você, irmão, quer ter comunhão com Cristo, então vamos junto. Mas não vamos brigar, não. Não vamos discutir, não. Não vamos amaldiçoar ninguém, não. Nós não tem tempo para isso, não, querido. Nós tem tempo é para a glória de Deus, para louvar e bendizer o nome santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Então ali, eu creio que até dormir no colo de Daniel, os leões dormiram. Eu imagino os leões assim, tudo em volta de Daniel. Opa, isso aí nós não pode mexer, não. Essa carne fresca aí é crente. Essa carne fresca aí tem comunhão com Deus, aquele que nos criou. Então não vou mexer com ele, não. E assim foi, queridos. Não aconteceu nada com Daniel. Aí no outro dia, Dário, ele ficou triste, pensou, poxa, Daniel está morto. Vai lá tirar o resto dele. Chegando lá, ele estava vivo para a glória de Deus. Ele estava vivo. Eu creio que é quando Dário, os príncipes, presidente, as pessoas daquele reinado foi lá olhar, os subordinados. Uai, sou ao mineiro. Tinha mineiro na Bíblia lá naquela época. Uai, sou, que trem doido é esse? Não é que ele não morreu? Não é que Deus era com ele? Não é que Deus esteve com ele e não deixou ele se prostrar diante de Satanás? Não é que ele ficou vivo porque Deus, o Deus dele, o cuidou? Então eles ficaram loucos, impactados. Assim é a minha vida, assim é a sua vida, quando nós temos comunhão com Deus. É Bíblia. Eu creio que rei Dário, né? Rei que ele, eu falo rei aqui, mas eu creio que Dário ali, deve que ele abriu um sorriso e deve que jubilou, deve que em pensamento agradeceu a Deus de Israel. Então, querido, Daniel saiu ileso. E diz mais para frente que pegaram algumas pessoas e lançaram. Não, eu vou lançar, esses leão tá manso. Eu vou lançar algumas pessoas lá para ver se vai acontecer alguma coisa. E lançaram algumas pessoas lá. E o leão, catou todos eles. Uai, Senhor. Deus é bom demais. E o diabo não presta. O diabo é envergonhado quando você levanta o clamor, quando você ora e tem comunhão com Deus. Tem comunhão com os irmãos. Não seja fraco. Seja forte no Espírito Santo. Não negue Jesus como Daniel não negou Jesus. Diante de todas as circunstâncias, ele não negou Jesus. Ele sabia que poderia ser morto, que ali era o sepulcro dele,
que ali era o lugar onde ele ia ser desossado, ia ser morto por aqueles leão, mas ele não duvidou de Cristo, ele não duvidou de Deus que ele serve, é o Deus que eu e você serve, crente. Aleluia. O interessante, voltando aqui, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus em todo momento. Antes dele ser pego, eles viram Daniel fazendo uma oração. Uma oração. Porque tem uma irmã que chama Irene, sogra da minha irmã, que sempre falava no Proclamai que a oração é a chave da vitória. Se Daniel não consagrasse a vida dele, não orasse a vida dele, outrora ia ser diferente. Ia ser tchau e benção para Daniel. Mas quando você ora a Deus inconstantemente, não tem leão, não tem vizinho, não tem ser humano que possa tirar a tua paz que está em Cristo Jesus. Pega a visão. Então ele continuou. E eu creio, e a palavra nos informa mais sobre isso, que muitas pessoas naquele momento aceitaram Deus como o único e suficiente Salvador. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. É o que temos nesse dia para você. Perdoa pelas minhas falhas aí, no falar, no ler, mas que seja uma palavra simples e eficaz na sua vida. Em nome de Jesus, é o que nós temos hoje. O Espírito Santo se faz presente em nosso coração e Ele está me alegrando. A presença dEle está... A presença dEle está manifestando. Porque o Espírito de Deus já habita em nós. Mas quando manifesta, a gente sente uma alegria de glorificar, de orar, ter uma comunhão com Deus. Então busca a presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos e todos digam amém. Aleluia, louvado seja o Senhor.